Olá, meu querido aluno do Brabo Concursos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana Pereira e hoje nós temos a missão de corrigir a prova de processo civil do TJ São Paulo. Então, nós vamos começar com a questão de número 38, que diz o seguinte: a empresa X, representada pelo escritório de advocacia Y, propôs ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. A ação foi distribuída por sorteio para a Quinta Vara da Fazenda Pública da comarca de Vila Verde, que tem como escrivão Eduardo. O município foi devidamente citado e, na contestação, apresentou a alegação de que, 10 dias após a propositura da petição inicial, um primo distante de Eduardo foi contratado como advogado pelo escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo seja impedido de exercer suas funções do processo. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que a alegação apresentada em contestação está... E aí, eu vou explicar para vocês o seguinte. As causas de impedimento e suspeição do juiz também se aplicam para os auxiliares da justiça, nos termos do artigo 148, inciso 2. Essa é uma situação. Então, ele, como escrivão, ele poderia estar impedido ou suspeito se ele fosse, por exemplo, o irmão, né? Ocorre que a questão, ela fala que ele é um primo, e o primo, ele é um parente colateral de quarto grau. E o artigo 144, parágrafo 2º, inciso, você vai no parágrafo 2º e no inciso 3, você vai ver que o impedimento e suspeição do juiz, que vai se estender para os auxiliares da justiça, ele só aplica ao cônjuge companheiro, ao parente em linha reta, que são os ascendentes e os descendentes, e o colateral até terceiro grau. Então, o colateral de segundo grau é sempre o seu irmão, e o seu colateral de terceiro grau vai ser tio ou sobrinho, se você tiver. O primo é colateral de quarto grau, então não gera nenhum tipo de impedimento, nem no caso do escrivão e nem se fosse caso de juiz, tá? E essa não é uma causa de suspeição, é uma causa de impedimento, porque as causas de suspeição, elas são subjetivas: amizade, inimizade, interesse, motivo de foro íntimo, credor, devedor, subministrou, aconselhou. Então, todas essas causas são de suspeição. Essa causa estaria enquadrada como impedimento e também, no caso, ele é primo, né? Então, não há impedimento. Então, a resposta certa aí, neste caso aí, é a letra E, ela é incorreta, uma vez que não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão e um processo no qual seu primo seja advogado. A próxima questão diz o seguinte, questão 39. Quando a citação for realizada por meio eletrônico em um processo no qual não se admite autocomposição, considera-se dia do começo do prazo. Gente, eu sempre falo para vocês, o 231 é um dos artigos mais importantes do CPC para atos processuais que despenca em prova. E aqui nós falamos constantemente, inclusive no nosso aulão, que quando eu tenho citação por meio eletrônico, lá no inciso 9 do artigo 231, ele diz que o dia do começo do prazo para esse tipo de citação é o 5º dia útil seguinte à confirmação do seu recebimento na forma prevista na mensagem de citação, letra da lei, artigo 231, inciso 9 do Código de Processo Civil. Então, aqui nós não teríamos nenhum tipo de dúvida. A 40, ela vem sobre tutela provisória, e eu sempre falo a ordem da sua prova, eu sempre falo. Impedimento, atos e tutelas provisórias, tá certo? Então, ele diz assim: Juliette propôs ação de indenização por danos morais, alegando que sofreu ofensas verbais e constrangimento em razão da conduta de um funcionário da loja X. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória para o caso. Pessoal, aqui você teria que saber algo relativamente simples das tutelas, que são as disposições gerais. Então, você teria que saber que as tutelas provisórias, ela pode ser de urgência ou de evidência. A tutela provisória, a de urgência, ela vai ser cautelar ou antecipada. E quais são os requisitos para a gente ter concedida uma tutela provisória?
Então, eu preciso ter os requisitos da probabilidade do direito, mais do perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, e a irreversibilidade nos casos da antecipada. E a tutela provisória de urgência, a lei diz que ela poderá, que o juiz poderá, quando for o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea. Quando o juiz estiver na dúvida e achar que aquilo pode ser revertido ao final, ele fala, olha, conceda a tutela, mas você vai ter que prestar uma caução. Isso está nos artigos 294, a resposta dessa questão está no 294, combinado com o 300, parágrafo 1º. Então, o que você precisaria saber aqui? Quais são os requisitos das tutelas e como elas podem ser concedidas? Então, voltando naquele quadrinho, tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipada ou ela pode ser cautelar, e ambas, quanto à forma que elas são concedidas, elas podem ser concedidas em caráter antecedente e incidental, desde que previstos os requisitos legais, que é a probabilidade do direito mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o juiz poderá exigir caução real ou fidejussória idônea. Então, aqui a resposta correta nessa questão é a alternativa E, tá bom? Aí algum aluno pode me perguntar, mas professora, olha só, a letra B diz assim, a tutela de urgência só pode ser concedida se Juliette demonstrar que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Negativo. Por quê? A tutela de urgência, ela é concedida com base na probabilidade do direito, mais o perigo de dano, que é o dano irreparável ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Então, por isso que essa questão, ela não está correta, tá? Ela só pode ser concedida? Não, né? Eu tenho dano irreparável, de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqui a mais correta é a assertiva E. Embora alguns alunos possam pensar, professora, mas aí ele já fala que poderia propor a ação de indenização por dano, já propôs a ação, então não é antecedente. Ok, não é antecedente nesse caso, porque ele já propôs a ação, é verdade, é incidental. Mas o que a resposta da questão diz? Olha, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecedente e incidental, verdade, desde que presente os requisitos legais, verdade, podendo ser exigida a caução real fidejussória, verdade, tá? A letra A fala que não é possível ser concedida a tutela antecipada antecedente em ações de indenização por danos morais, porque não há urgência? Ora, eventualmente, pode sim ter alguma urgência, principalmente com relação a cautelar. Por exemplo, a pessoa está dilapidando patrimônio, ou o advogado consiga provar os requisitos, o importante é que você saiba os requisitos, ok? A C, ele fala, olha, só pode ser deferido se Juliette apresentar prova documental que comprova os danos sofridos. Não existe essa possibilidade. E a AD, ele fala, a tutela provisória só pode ser concedida após a apresentação de contestação para que ela seja ouvida antes da decisão. É mentira também, porque que não é correta essa questão. Porque a tutela provisória, ela pode ser concedida liminarmente, que é sem a contestação do réu, ou até após uma justificação prévia. Mas ela pode ser concedida liminarmente, desde que preenchidos os requisitos legais. Então, aqui, se você tivesse estudado as disposições gerais das tutelas provisórias, você acertaria a questão. Aqui demonstra o seguinte, olha, aquele aluno que apenas pega, de repente, a letra da lei e faz a leitura, realmente ele poderia ter dificuldade aqui de entender, mas aquele aluno que estudou, assistiu a aula, entendeu a metodologia, entendeu essa questão, como que as tutelas provisórias, elas são disciplinadas pelo CPC, então quando você entende, fica mais fácil você responder a questão. Então, às vezes, existem para concurso público, às vezes tem coisa que você decora, ok, decorei ali. Só que existem temas que você, se você entende o conceito, você fica mais apto a responder esse tipo de questão.
A41 é sobre provas. Ele vai falar da produção antecipada de prova. Então, eu posso produzir provas no processo civil? Posso, claro, e devo para provar o meu direito. Então, eu tenho prova testemunhal, prova documental, e às vezes, por uma questão de urgência, ou para até justificar a propositura de uma ação depois, eu posso fazer a produção antecipada de prova. Então, ele diz assim: a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, acerca do tema, assinale a alternativa correta. A primeira, ele fala: a produção antecipada da prova previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Na verdade, não previne. Parágrafo 3º do artigo 381. Então, o fato de eu fazer uma produção antecipada de prova, se eu for depois propor uma ação principal com uma prova que eu produzi nesse procedimento, não significa que o juiz que analisou o procedimento da produção antecipada de prova, ele fica o juízo competente para a ação principal. Não previne a competência do juízo letra de lei. B. O juiz não se pronunciará sobre ocorrência ou inocorrência de fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. É verdade, esse bilhete é verdade. Então, a letra B é a correta nos termos do artigo 382, parágrafo 2º. Letra da lei seca, tá? O juiz, ele vai só produzir a prova. Ele não vai avaliar e fazer nenhum juízo de valor sobre aquela prova que está sendo produzida. Então, ele não se pronuncia sobre ocorrência ou inocorrência de fato, nem sobre consequência jurídica. O juiz vai se limitar a produzir a prova. Ah, você quer ouvir uma testemunha que está com uma doença grave, tem probabilidade de morte, o processo vai demorar, você quer ouvir antes? Então, vamos ouvir, mas ele não vai avaliar as consequências jurídicas. C. O juiz determinará de ofício a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou fato a ser provado, salvo se existente caráter contencioso. Negativo, porque a produção antecipada de provas, ela não tem caráter contencioso. Também está no artigo 381 do CPC. D. Os interessados poderão requerer a produção de prova no mesmo procedimento, relacionado ao mesmo fato ou outro deste decorrente. Isso que torna a questão errada, tá? Relacionado ao mesmo fato, sim. Isso está no artigo 381 também, parágrafo 3º do artigo 382, tá bom? Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionado ao mesmo fato, como eu falei para vocês, ok? Tem que estar relacionado ao mesmo fato. Aí ele fala, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Então, aqui 382, parágrafo 4º. E a letra E fala assim, no procedimento de produção antecipada de provas, admite-se defesa ou recurso. Não, não se admite defesa nem recurso. Isso está no parágrafo 4º do artigo 382, letra de lei também. Então, aqui caiu uma questão de provas, às vezes cai, às vezes não cai, mas o nosso aluno está sempre preparado para responder esse tipo de questão também. Tá bom? A próxima é de recursos. Então, seguindo o padrão, recurso, depois duas questões de juizados. Aqui, disposições gerais e recurso adesivo, que nós falamos no aulão também. Então, ele diz assim, Caio, motorista de transporte por aplicativo, estava voltando para casa após um dia de trabalho quando, aguardando o semáforo ficar verde, teve seu veículo atingido por Antônio. Após frustradas tentativas de solucionar, propôs uma ação de reparação de danos em face de Antônio, exigindo o pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes. É aquilo que ele deixou de ganhar, porque se ele é motorista de transporte, ele ficou dias sem trabalhar, então isso é lucros cessantes, tá bom? Em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando Antônio apenas ao pagamento de danos emergentes. Significa que a ação for parcialmente procedente. Então, eu tenho vencidos, autor e réu. Primeiro requisito do recurso adesivo. Diante da situação hipotética, tendo em vista que ainda não transcorreu
o prazo para apresentação do recurso de apelação, bem como inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, é correto afirmar que, quando o examinador fala para você, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ele está falando que não é embargo de declaração, primeira coisa. Porque os embargos de declaração seria para sanar uma omissão, uma contradição e uma obscuridade. Então, a letra A diz assim: o recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido se houver desistência do recurso apresentado por Antônio. Tá certo. Aqui eu tenho requisitos do recurso adesivo. Tem uma ação parcialmente procedente, então tenho vencidos, autor e réu. E aí ele fala: o recurso adesivo apresentado por Caio não é conhecido se houver desistência do recurso apresentado por Antônio. Por quê? O recurso adesivo, ele fica subordinado ao recurso principal. Então, se ele desistir do recurso principal, o recurso adesivo cai também, e ele não será conhecido. Essa questão 42, eu já vou falar os artigos para você responder todas elas. É o 997, essa do recurso adesivo, o 998, o 1000 e o 999. Vamos continuar as outras questões. Se Antônio apresentar apelação, Caio poderá aderir ao recurso desde que mediante autorização? Eu posso fazer recurso adesivo nesse caso? Posso, porque é apelação. Então ele fala, olha, não é embargo de declaração, tá bom? Não tem omissão, obscuridade e contradição. Eu quero reforma. Se eu quero reforma da sentença, o recurso é apelação. E para eu fazer o meu recurso adesivo, eu preciso de autorização da parte contrária? Negativo, não preciso, então ela está incorreta. Caso Antônio decida recorrer, ele poderá desistir do recurso a qualquer tempo, desde que mediante anuência de Caio. Também está errado, a gente sempre fala. Eu posso recorrer e, se eu quiser desistir do recurso, eu posso desistir desde que não, e independentemente de anuência da parte contrária. Então, ele não precisa da anuência de Caio para recorrer, para desistir do recurso e nem para recorrer. Então, para desistir do recurso, ele pode desistir independentemente da anuência do recorrido. Ok? Então, tá errada também. Caso Antônio aceite tacitamente a decisão e pague os danos emergentes, ainda poderá apresentar apelação? Negativo, né? Aí, eu vou até abrir o artigo aqui para vocês. Deixa eu ver se é o 999 ou 1000. Aqui. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Então, aqui seria uma aceitação tácita. Ele pagou, ele foi condenado a pagar danos emergentes. Ele paga. Ele pagou a condenação após a sentença. Se ele pagou, então ele aceitou tacitamente a decisão e aí ele não pode recorrer. Artigo 1000. Letra E, Antônio pode apresentar renúncia ao direito de recorrer, desde que mediante aceitação. Não. Então, a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Artigo 999 do CPC. Então, a correta aqui, A, recurso adesivo, também falamos no aulão. A próxima questão, juizado especial civil estadual. Aqui a lei 9.099 de 95. Vamos à resposta certa, que é a alternativa C. O juizado pode promover a execução dos seus títulos extrajudiciais de até 40 vezes o salário mínimo? Verdade. Artigo 3º. Relativo a microempresa e empresa de pequeno porte? Sim, mas empresa de médio porte? Não. Então, quem pode ser parte aqui são pessoas físicas capazes, microempresa, empresa de pequeno porte, a OCIP e a Sociedade de Crédito a Microempreendedor. Médio porte não, tornou essa alternativa errada. Ele vai processar e julgar causas de natureza alimentar com valor acima de 40? Primeiro, acima de 40 não. E alimentar também não pode. Então, a questão 43, você vai anotar artigos 3º, 8º e 3º parágrafo 2º. Então, a gente fala falimentar, alimentar, estado e capacidade das pessoas, execução fiscal, não pode aqui no juizado. Então, caiu aquele quadrinho das proibições. C. Promover a conciliação e o julgamento das causas acessíveis de menor complexidade? Sim. Tal como ação de despejo para uso próprio? Perfeita. A gente também, provavelmente aqui, a gente acho que falou no aulão também, tá? Ação de despejo para uso próprio.
Artigo 3º, o que mais cobrado que eu falo para você estudar. Ele pode ter ações que relativas a estado e capacidade das pessoas? Não, está na proibição, assim como incapaz também é proibido, está aqui. E ele vai tratar das causas de menor complexidade da fazenda pública? Não, a fazenda pública não é parte aqui, porque nós temos um juizado especial da fazenda pública, tá certo? Então, aqui também não está correta essa questão. E aí, então, a gente fica com a C, que é a assertiva correta aqui. Aí vem a questão 44. A questão 44, ela também é sobre o juizado especial civil, só que aqui é juizado especial civil da fazenda pública. Vamos lá? André propôs a ação de reparação de danos materiais em face do município de Lago Azul. Na sua petição inicial, André alegou que o carro oficial do prefeito colidiu com o muro de sua casa, causando prejuízo no valor de 20 salários mínimos. Foi apresentada a contestação e o juiz deferiu providências antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou incerta reparação. Por fim, a ação foi julgada procedente, condenando o município ao pagamento do valor solicitado por André na petição inicial. O município deixou de apresentar recurso contra a sentença. Diante da situação hipotética e considerando que o município de Lago Azul não editou lei municipal alterando o valor das obrigações consideradas como pequeno valor, assinale a alternativa correta. Aqui a questão 44 é a Lei 12153 de 2009 e ele cobrou, eu anotei aqui para vocês, principalmente o artigo 13. Então caiu todo o artigo 13 com alguns parágrafos. Então, caiu o artigo 13, inciso 1, caiu o artigo 13, parágrafos 1º, 4º e 6º, tá? Aqui no artigo 13, a letra A diz assim: o município de Lago Azul deverá pagar o valor de 20 salários mínimos no prazo máximo de 30 dias. Tá errado, porque obrigações de pequeno valor para município são 30 salários mínimos que paga sem o precatório, tá? Só que o pagamento é feito em 60 dias. Então, essa assertiva não está correta. Aí ele fala: não houve o trânsito em julgado da ação, uma vez que a sentença, por ter sido proferida contra o município, está sujeita ao duplo grau. Errado, né? Nós falamos que no juizado especial civil não existe o reexame necessário, então a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição. C. O valor deverá ser pago por meio de precatório, que poderá ser fracionado, considerando a providência antecipatória concedida pelo juiz. Não. Então, nós temos o município não precisa ficar na fila do precatório se a ação for até 30 salários mínimos e o pagamento é feito por requisição em 60 dias. E é proibido você fracionar. Quando passa desse valor, é proibido você fracionar para receber parte por requisição e parte por meio do precatório. Se você quiser renunciar, você pode, mas você vai renunciar a tudo e vai receber só o valor que é pago por requisição. Então, a letra D diz assim: se depositado o valor por meio de obrigação de pequeno valor, André poderá realizar o saque pessoalmente. Verdade. Em qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. Essa é a resposta certa, tá? Então, letra da lei também está lá no artigo 13 da Lei 12.153. A letra E diz assim: caso o valor não seja pago a André em 60 dias, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento, desde que após realização de audiência com o município de Lago Azul? Não. Aqui eu vou até abrir para vocês. Aqui é o artigo 13 também. Aqui. Desatendida a requisição judicial, o juiz imediatamente determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, não é independentemente, é dispensada a audiência da Fazenda Pública. Então, está no parágrafo 1º do artigo 13. Então, por isso que essa questão está errada, que ele fala desde que após a realização de audiência. Não, é dispensada a audiência, tá bom? Então, aqui ficou a letra D. E com essa correção, eu encerro a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida,
pode me procurar, @Prof. Juliana Pereira lá no meu Instagram. Aproveite o máximo o curso de vocês. Nós temos uma próxima prova. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato que eu vou fazer o possível para ajudá-lo a gabaritar essa matéria, que é o processo civil, que é considerada por muitos a matéria mais difícil do seu edital, mas você estudando aquilo que realmente o TJ São Paulo costuma cobrar, com absoluta certeza você estará apto para gabaritar essa matéria e ser o próximo aprovado no TJ São Paulo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.